Eu sei que o seu advogado entrou em contato falando que a empresa quer fazer um acordo no seu processo. Eu sei que você trabalhou duro, enfrentou problemas no emprego e finalmente tomou a decisão de buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, de repente, logo na primeira audiência de conciliação ou até mesmo no meio do processo, a empresa faz uma proposta de acordo. O valor oferecido muito provavelmente é bem menor do que aquele que você pediu, mas com uma promessa tentadora. O dinheiro pode estar na sua conta bancária em poucas semanas ou até mesmo dias. Nesse exato momento, um turbilhão de dúvidas toma conta da sua cabeça. Será que realmente eu aceito esse valor menor para acabar com essa angústia? Ou eu espero 3, 4, 5 anos pelo julgamento final para tentar receber tudo? Se eu recusar essa proposta hoje, eu corro o risco de perder o processo e ficar sem nada lá na frente. Essas dúvidas são muito comuns e é uma dúvida que acontece muito e é muito cruel e frequente. É, a verdade é que não existe uma resposta certa e única. Um acordo trabalhista pode ser a decisão mais inteligente da sua vida financeira ou pode ser uma verdadeira cilada onde você abre mão de uma fortuna por puro desespero. Para você entender como funciona, o acordo nada mais é do que uma negociação consensual para encerrar o conflito. Ela pode acontecer de duas formas principais: o acordo judicial, que é celebrado durante o processo com a mediação e homologação do juiz, e o acordo extrajudicial, que é regulamentado pela Justiça do Trabalho. Ele permite que a empresa e o funcionário negociem fora da justiça, desde que estejam representados por advogados distintos e submetam o termo para a avaliação do juiz do trabalho. Então, eu vou pedir para você imaginar, por exemplo, que pode ser o seu caso. Você está pedindo, digamos, 80 mil reais referente às suas horas extras e verbas decisórias. E então, a empresa surge com uma proposta de 40 mil reais, metade do valor, porém à vista, para finalmente acabar com aquele problema. A princípio, parece que você está perdendo metade do seu dinheiro. Mas será que, na ponta do lápis, o tempo, a inflação e os riscos do processo não tornam essa proposta mais vantajosa? Nesse vídeo, eu vou finalmente te explicar tudo isso. Eu vou te entregar o mapa estratégico com os critérios exatos que nós usamos na advocacia para avaliar quando realmente vale a pena assinar aquele acordo e quando você deve recusar e seguir sem medo de ter algum tipo de prejuízo. Se você quer tomar uma decisão segura e não quer deixar o seu dinheiro escapar, fica comigo até o final. Então vai a primeira grande pergunta: quando é que vale a pena aceitar uma proposta de acordo trabalhista? Para responder isso com precisão, nós precisamos olhar para os cenários por dois ângulos: a cabeça do trabalhador e a visão estratégica da empresa. Obviamente, para o trabalhador, o primeiro e mais importante fator é o que chamamos troca de tempo pela liquidez. Dados oficiais do Judiciário mostram que a fase da execução de um processo, que é o momento de penhorar bens, fazer o pagamento realmente acontecer, pode levar mais de 4 anos. Se você é um trabalhador que está desempregado, com dívidas acumuladas ou precisando desse dinheiro para reestruturar a sua vida financeira agora, receber uma quantia de, digamos, 30 mil reais à vista em poucas semanas pode ser infinitamente mais inteligente do que esperar 5 anos na esperança de receber 50 mil reais lá no futuro, correndo todos os riscos da inflação e da demora da justiça. O segundo motivo crucial para o empregado aceitar o acordo é o risco de insolvência da empresa. De nada adianta você ter uma sentença totalmente favorável, com tudo concedido a você, se a empresa devedora simplesmente falir, fechar as portas ou esconder todo o patrimônio durante o processo. É o famoso cenário que chamamos de ganhou, mas não levou. Se a empresa apresenta sinais claros de crise financeira, fechar um acordo bem estruturado, por um valor um pouco menor, mas com garantias de pagamento, é a melhor estratégia para você, para te assegurar que o dinheiro vai de fato para a sua conta. O terceiro ponto é a fragilidade das provas e a incerteza do julgamento. Em um processo trabalhista, quem alega precisa provar. Se o seu direito às horas extras ou adicionais depende exclusivamente do depoimento de testemunhas e você percebe que essas testemunhas estão inseguras ou que a empresa juntou muitos documentos fortes de defesa,
O resultado do processo vira uma verdadeira roleta russa. Nesses casos de incerteza jurídica, o acordo elimina o risco de você sair do tribunal com as mãos abanando e ainda correndo o risco de ter que pagar custas e honorários. Agora, olhando para o lado da empresa, o acordo vale a pena quando o objetivo é o estancamento da dívida e a previsibilidade orçamentária. Um processo trabalhista que se arrasta por anos, acumula juros de mora diários, correção monetária, honorários periciais e custos judiciais. Quando a empresa decide negociar e consegue transformar um passivo incerto de R$ 100.000, digamos, em um acordo fechado de R$ 60.000, parcelados de forma sustentável, ela elimina o risco do imprevisível e economiza recursos com a defesa e fecha aquele capítulo sem expor a sua reputação no mercado. É até interessante você, trabalhador, se ligar nisso, pois é uma estratégia que a empresa que você está processando pode sim utilizar. Por outro lado, existem situações em que acertar um acordo é uma verdadeira cilada e você deve recusar a proposta de cabeça erguida, preferindo seguir em frente com a sua ação judicial. O primeiro cenário, para dizer não definitivo, é quando a proposta da empresa é absurdamente desproporcional ou insultuosa. É muito comum a empresa tentar se aproveitar do momento de vulnerabilidade financeira do seu ex-funcionário para oferecer migalhas sobre uma causa sólida. Se o seu advogado realizou os cálculos técnicos e a sua dívida real corrigida é de R$ 50.000 e a empresa surge em uma audiência oferecendo um valor de R$ 5.000 sem qualquer justificativa plausível, aceitar isso é rasgar o seu direito por mero desespero e não faz nenhum sentido. O segundo motivo para recusar o acordo é quando o trabalhador possui provas documentais e testemunhais irrefutáveis. Se você tem comprovantes de depósito demonstrando pagamentos realizados por fora, cartões de ponto manifestamente adulterados, olerites com descontos indevidos e testemunhas firmes que vivenciaram a sua rotina, o seu risco no processo cai drasticamente. Se a sua chance de vitória integral é altíssima e o processo já está adiantado, vale muito mais a pena aguardar a decisão do juiz do que conceder um desconto abusivo para quem violou os seus direitos. Além disso, você precisa ficar extremamente atento à armadilha da cláusula de quitação geral do contrato de trabalho. Quando essa cláusula é inserida no termo e homologada pelo juiz, você não está dando quitação apenas aos valores cobrados naquele processo específico, mas sobre todo e qualquer direito relativo àquele antigo emprego. Isso significa que, se no futuro você descobrir uma doença ocupacional decorrente do seu trabalho ou perceber que faltaram outras verbas que não foram pedidas, você estará permanentemente impedido de voltar à Justiça do Trabalho. É possível reverter, mas com certa dificuldade. E para quem tem medo de fechar o acordo e tomar um calote, eu trago uma notícia importante. Se a empresa descumprir o que foi assinado, você não fica desprotegido. O acordo homologado tem força de título executivo judicial. Se a empresa atrasar ou não pagar uma única parcela, o seu advogado não precisa reiniciar o processo do zero. Ele entra imediatamente com a execução forçada, aplicando a multa contratual por descumprimento, que geralmente varia, depende muito, entre 30% a 50% sobre o valor restante, e pede também o bloqueio direto das contas bancárias da empresa, via Sisbajuri, que é um sistema judicial. Agora, para encerrar o nosso guia, a grande lição que você precisa levar é que um acordo trabalhista é sim uma ferramenta estratégica e jurídica extremamente poderosa. Ele serve para resolver os conflitos de forma rápida, econômica e previsível. Tanto o trabalhador quanto a empresa têm muito a ganhar quando encontram um meio termo inteligente e seguro. Porém, a principal regra que aplicamos 100% nos casos do escritório é a seguinte: nunca tome essa decisão por impulso, pressão ou por puro desespero financeiro. Assinar um documento de acordo sem o devido suporte jurídico, sem realizar os cálculos técnicos exatos das suas verbas e sem ter uma visão clara do risco do seu processo é como assinar um cheque em branco contra o seu próprio patrimônio. É absolutamente fundamental que você tenha a assistência de um advogado especializado e de confiança ao seu lado. É esse profissional que vai fazer a análise minuciosa da proposta, medir as forças das suas provas e garantir que você não aceite cláusulas abusivas ou renuncie a direitos indisponíveis,
como por exemplo salário, FGTS, entre outros, que a legislação protege de forma irrenunciável. Quando a negociação é conduzida de forma transparente, ética e com embasamento técnico, o acordo cumpre brilhantemente o seu papel de pacificação social. O trabalhador recebe aquilo que é justo com rapidez, a empresa elimina um passivo incerto e todos seguem a vida com sua segurança jurídica. E agora eu quero saber de você, como está a sua situação hoje? Você está com um processo trabalhista correndo na justiça e a empresa acabou de fazer uma proposta de acordo que te deixou na dúvida ou você já aceitou um acordo no passado e se arrependeu? Deixa nos comentários que nós iremos ler. Muito obrigado por assistir.